Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida nesse momento, abençoe a tua família. Quero compartilhar com você a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, glória a Deus. No capítulo de número 15 de Lucas, queridos, a Bíblia vai falar sobre duas parábolas. Estas parábolas, elas vão refletir o arrependimento. Jesus, ele está trazendo ao coração daqueles que o ouvem o arrependimento. Jesus, ele quer que nos arrependemos de nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus. Jesus, ele inicia, na epígrafe do texto aqui, está escrito a parábola da ovelha perdida e das dracmas perdidas. Então aqui vemos duas situações narradas de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, que é mostrar aos leitores, mostrar àqueles que estão afastados de Deus, que eles precisam de arrependimento para se achegar para Deus. Então observe, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? Queridos, tudo isso aqui, esse cenário de parábola que Jesus está mostrando, trazendo a importância do ser humano, trazendo a importância da criação de Deus, bem como o arrependimento da mesma. Observe. E achando-a, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Então observe que coisa maravilhosa. É o amor de Jesus pelas almas. Porque no período em que Jesus ele veio ao mundo, foi um período muito turbulento. Jesus, quando criança, tentaram matá-lo, tentaram oprimi-lo, mas louvamos a Deus que Jesus, ele subsistiu a todos os ataques espirituais, a todos os ataques demoníacos do inferno, para nos trazer a verdade do Evangelho, a luz do Evangelho, para nos trazer de volta para Deus, ou nos levar de volta para Deus. Então a Bíblia Sagrada está nos dizendo que chegaram pessoas para ouvir Jesus. E junto a estas pessoas, os fariseus estavam presentes. Mas qual o público-alvo de Jesus? O público-alvo de Jesus nada mais era do que os pecadores. Então Jesus tinha um público-alvo. Seu público-alvo eram sim os pecadores que necessitavam de arrependimento. E ele propôs esta parábola, porque as pessoas queriam pegar Jesus. As pessoas queriam desfazer a missão de Jesus. Então Jesus ele propôs, dizendo: Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma das suas ovelhas, não deixa 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até achá-la? Queridos, na verdade a humanidade ela se perdeu, ela se afastou de Deus, e o bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, ele se dispôs, queridos, a ir em busca daqueles que se perderam. É por isso que no capítulo 1, versículo 11 ao 12 de João, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.
E a Bíblia fala também no capítulo 19, né, quando Jesus ele resgata Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, quando ele resgata Zaqueu, ele diz que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para as ovelhas que estavam desgarradas sem pastor. Então, aqui vemos nesta parábola que Jesus ele está tratando de arrependimento, ele está tratando com pessoas que têm o coração voltado para a bondade, mesmo fazendo o errado, mesmo falhando, mesmo pecando, mas Deus sabe que esta pessoa tem uma intenção de fazer o certo, mas infelizmente ela erra. Então, queridos, a ovelha se perdeu e o pastor foi em busca da ovelha. Esse pastor é Jesus Cristo. Essa ovelha perdida, desgarrada, somos nós. Então ele traz uma lição. Qual pastor, tendo a sua ovelha perdida, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu? E achando a ovelha perdida, coloca em seus ombros e volta para casa. E com grande júbilo, reúne todos os seus amigos e faz uma festa, porque a ovelha perdida foi encontrada. Olha que coisa linda. Olha que coisa belíssima da parte de Jesus. E logo após a parábola da ovelha perdida, a gente tem aqui a dracma perdida, né, também tratando-se de arrependimento. Então a ovelha e a dracma perdida estão tratando-se de arrependimento, né, no mundo espiritual, de pessoas que se perderam e sempre teve alguém disposto a procurar essas pessoas. Então o evangelho é em busca dos pecadores, é buscar as pessoas que caíram, as pessoas que não conhecem a Jesus, de buscar essas pessoas e trazer de volta aos braços do Pai. Então essa é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho não é ganhar dinheiro. A pregação do evangelho não é ficar famoso, não é ficar rico, não é ter status ou fama. A pregação do evangelho é ir em busca das almas perdidas e trazê-las de volta para o reino de Deus. Depois da dracma perdida, ser encontrada, também vai haver uma grande festa. Vai haver uma grande festa porque a dracma foi encontrada. E essa dracma sendo encontrada, logo vemos a alegria da pessoa que encontrou aquilo que estava perdido, porque teve êxito, porque teve sucesso na sua busca. Então louvamos a Deus porque Deus mandou Jesus para nos resgatar, para buscar aqueles que estavam perdidos, e Ele realmente encontrou-nos. Ele te encontrou, Ele me encontrou, e por esse motivo estamos aqui para glorificar o seu nome. Logo após o capítulo de número 15, a gente vai ver aqui no mesmo capítulo 15, depois dos versículos 1 ao 10, a gente vai ver no versículo de número 11, também mais uma parábola, e esta parábola é a parábola do filho pródigo. Olha que interessante. Falamos sobre a parábola da ovelha perdida, falamos sobre a parábola da dracma perdida, e agora vamos falar sobre o filho pródigo, que também, dentro desta parábola do filho pródigo, representa aqui também o arrependimento. E o filho pródigo é mais nítido, está mais claro ver que a Bíblia nos fala que havia um pai de família que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram os seus aliados na agricultura, no trabalho braçal. Eram eles os administradores desta grande seara. Porém, o filho mais moço, ele chegou para o pai e disse: pai, eu estou cansado de viver aqui. Eu quero algo diferente. Pai, eu quero a parte que me é, permitida da herança, para que eu possa viver a minha vida. Eu estou cansado de viver esta vida. E a Bíblia diz que o filho mais moço pediu a sua parte da herança e, sem hesitar, o pai pegou a sua herança e deu. Repartiu entre os 2, o filho mais moço, que pediu a herança, e o filho mais velho, que estava com seu pai. Mas olha que interessante. O filho mais moço foi embora para uma terra distante, uma terra muito longe, e começou a gastar todo o seu dinheiro, começou a viver a sua vida do jeito que ele achava que dava para viver,
do jeito que ele achava ser correto. Só que a Bíblia nos conta que esta vida tornou-se dissoluta. Na cidade que ele foi viver, houve uma grande miséria, a fome assolava este lugar e ele estava agora a padecer necessidade porque o seu dinheiro havia acabado. E ele começou a sofrer, a padecer necessidade. Queridos, para finalizarmos, a Bíblia diz que ele ficou pobre, pereceu e estava procurando um trabalho para ele. E a única solução que ele encontrava eram os fazendeiros, criadores de porcos que havia naquela cidade, que estavam precisando de pessoas. E realmente, para um judeu, não era um serviço inteligente, não era um serviço digno para um judeu, mas foi a única solução que ele encontrou para se alimentar, porque ele estava com fome, padecendo necessidade. Mas graças a Deus, que quando ele colocou a comida dos porcos, ele bateu nele aquele arrependimento, ele sentiu na sua alma a dor de ter saído da casa do pai e partido para uma cidade, para uma terra longínqua. Então, graças a Deus que ele sentiu a dor do arrependimento. E a Bíblia diz, queridos, que ele olhou para as bolotas dos porcos, para a comida dos porcos e disse: quando os trabalhadores do meu pai comem bem, vivem bem, e eu aqui estou sofrendo, estou padecendo necessidade. Mas quando ele pensa assim, ele diz: levantar-me-ei. Olha onde está o arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que é mudar de pensamento. O arrependimento é quando você erra, mas você cai em si e muda o seu pensamento em relação àquilo que você tinha como verdade. Então, quando eu me arrependo, eu tenho a minha opinião mudada em relação àquilo que eu fiz. Eu percebo depois o meu erro e mudo a minha mente. Então, quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho estava tão envergonhado que ele pensa em dizer para o pai: me faz como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos, pelo menos para me alimentar, para me ter um lugar para dormir, ter uma comida digna. Mas o pai vai fazer diferente. Este filho se dispõe, sai da terra longínqua que ele estava e vai em busca do pai. Só que há um detalhe muito importante: o pai desse jovem já estava o esperando na porteira da fazenda. Já estava o aguardando, porque sabia que mesmo seu filho tendo saído, mesmo tendo pedido a herança, ainda ele estando vivo, o seu pai estava esperando. Deus está esperando o seu retorno. Deus está de braços abertos esperando você voltar para casa. Filho, Deus está te esperando de volta. Deus está te aguardando. Então a Bíblia diz que quando o pai avistou ao longe o seu filho, correu ao seu encontro e abraçou-lhe, agarrou-lhe pelo pescoço, abraçou e o beijou e recebeu de volta o seu filho, fechando a mensagem: Deus te espera de volta. Deus não te julga pelo seu erro, pela sua queda, mas Ele espera que você se arrependa, que você se levante, dê a volta por cima, sacode a poeira dos pés e se posicione e seja diferente. Deus te abençoe, Deus te guarde, em o nome de Jesus.